Glória a Deus. Abriu a sua Bíblia aí em Eclesiastes capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 2. Eu leio na versão NVI. Para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Se você continuar a leitura, até o versículo 8, você vai perceber que Salomão cita 28 tempos. Tempo de morrer, tempo de nascer, tempo de costurar, tempo de rasgar, tempo de colher, tempo de plantar, vários tempos. E Salomão está nos ensinando aqui que nossa vida passará por estações, por épocas, por tempos. E esses tempos definirão o que nós vamos nos tornar. A ação de Deus, ela está intimamente, e eu posso dizer até que diretamente ligada ao tempo em que nós estamos passando. E não entender o tempo que estamos passando é não perceber a ação de Deus em nossas vidas. O que eu quero dizer com isso? O tempo que você está passando agora é um tempo que está te ensinando alguma coisa. Esse tempo, ele é um acontecimento na sua vida. E isso que está acontecendo na sua vida é um professor na sua vida. Porque tempos em nossas vidas é a escola de Deus para nós. E para cada propósito de Deus debaixo dos céus, Ele estabelece um tempo. E cada tempo estabelecido por Deus é algo que Ele quer que nós aprendamos. Amém, meus irmãos? Então entenda algo. Precisamos entender que tempos virão em nossas vidas. Eu não sei se você percebeu a leitura do texto já, Eclesiastes capítulo 3, do versículo 1 a 8. Os tempos vêm em pares. Não dá para viver dois tempos na sua vida. Quando um começa, o outro termina. Quando um termina, o outro começa. E quando aprendemos isso, a gente descobre, ou já descobrimos, né, que a nossa vida não é uma constância. A nossa vida não é linear. A nossa vida não é um concerto de uma só música. Na verdade, a nossa vida é um álbum completo. E quando nós aprendemos isso, a maturidade começa a chegar em nossos corações. E nós percebemos que de tempos em tempos, nossa vida muda. E a vida mudando, a música mudou, a dança mudou, o ritmo mudou. E a gente precisa aprender o que Deus quer nos ensinar. E meus irmãos, se os tempos mudam, essas mudanças funcionam. Ou Deus as usa como professores para nos mudar. Isso comprova que nós não somos seres estáticos. Nós estamos em movimento. Talvez um dos piores elogios que alguém pode estar pensando em fazer para mim é daqui a 2 anos ela não ter me visto, num intervalo de 2 anos, ela dizer assim: nossa, pastor, você continua o mesmo. Sabe, João, é muito ruim. Talvez ela esteja falando da minha forma física que não mudou, que eu não envelheci. Mas é muito ruim você ser chamado de uma pessoa, ser a mesma pessoa, não mudar os tempos vindos sobre a sua vida. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Nós somos seres que precisam estar em mudança. É por isso que a Bíblia diz em Salmos 90, versículo 12, que é para Deus nos ensinar a contar os nossos dias para que a gente alcance o quê? Coração sábio. E contar aqui não é você enumerar os seus dias, marcar num calendário, não. É considerar cada dia, é entender cada dia.
Cada dia de Deus nas nossas vidas tem um ensino. Existe a sabedoria desse dia. E se você perder a sabedoria desse dia, você não a terá. Posso ouvir um amém, igreja? E Salomão, ele já começa estabelecendo as duas paredes da nossa existência. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Salomão está dizendo algo muito básico. A vida nessa terra vai ter um início, vai ter fim. Nessa terra. Mas a vida que nós vamos viver é além do que vamos viver aqui. A vida na terra não é a totalidade do tempo que nós vamos viver. Mas nós vamos nascer e vamos morrer. A Bíblia é muito clara como isso. Presta atenção, irmãos. O tempo é como uma locomotiva. E ele vai nos conduzir a duas estações. Nós nascemos e vamos ser conduzidos a duas estações nas quais não tem bilhete de volta. É as duas estações da eternidade. Uma com Cristo e a outra sem Cristo. Então, Salomão está dizendo assim, ó, nesse período em que você nasceu e que você vai morrer, você precisa aprender a viver. Porque é só o ensaio da verdadeira vida que nós vamos ter. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Então, existe tempo de nascer e tempo de morrer. Agora eu queria que se você desse um salto comigo na Bíblia e fosse para Marcos 8:35. Que diz assim: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Observe algo lindo aqui agora, irmãos. Irmãos, como é que minha cabeça funciona? Minha cabeça funciona assim. Eu monto um argumento, desenvolvo ele e concluo. Monto um argumento, desenvolvo ele e concluo. Então eu quero desenvolver um outro argumento com você agora. Nós vimos o ensino de Salomão. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Isso é o caminho natural da vida. Em Eclesiastes, Salomão nos mostra: primeiro vivemos, depois morremos. Esse é o caminho natural da vida. Agora em Marcos, Jesus revela um paradoxo. Primeiro morremos para nós mesmos, então começamos a viver. Esse é o caminho do Evangelho. Deixa isso entrar na tua cabeça. Na natureza, Eclesiastes capítulo 3, Salomão nos ensina: a vida termina em morte. Em Cristo, à luz do Evangelho, a morte para nós mesmos vai terminar em vida. Aleluia. Vamos aprender com a Bíblia aqui, meus irmãos. Todo homem nasce sob a ordem natural da vida. Vivemos, depois morremos. Isso nós não escolhemos. Isso é o que nós vivemos. Mas Jesus apresenta uma outra ordem aqui agora. Morremos para então vivermos. E essa agora é uma escolha que o Evangelho coloca diante de nós. Salomão descreveu o caminho inevitável de todo homem, da vida para a morte. Jesus na cruz inaugurou um novo caminho pela graça, da morte para a vida. A primeira ordem, a morte é a última palavra. Na segunda ordem, é a da graça. A morte do nosso eu se torna a passagem para a verdadeira vida em Cristo Jesus. Na primeira ordem, a natureza, que Eclesiastes descreve, a morte é o fim da história. Na segunda ordem, a que Cristo descreve, a morte é o início da verdadeira existência. Na vida natural, nascemos caminhando para a morte. No Evangelho, morremos para começar a viver uma vida de verdade. E pense comigo aqui. Provavelmente, esse é o segredo da maturidade. Esse é o segredo da maturidade cristã. Porque não nascerá. Deixa eu lhe dizer, irmãos, isso com muito cuidado. Há coisas em nós que precisa morrer
precisa terminar para que Cristo finalmente comece algo em nós. Eclesiastes nos ensina: há tempo de morrer. Jesus nos revela: há uma morte que precisa acontecer enquanto ainda estamos vivos. Eu posso ouvir um amém? Então, irmãos, o tempo de vida, o tempo de viver começa verdadeiramente à luz do Evangelho quando eu deixo de estar no trono da minha vida. É quando eu entrego a minha vida aos caminhos do Senhor. E meus irmãos, convenhamos, vamos bater um papo aqui sério. Nosso problema não é que nós não queremos viver, a gente quer viver. É que Jesus está ensinando que o nosso problema é que a gente quer viver sem perder nada. Olha para mim aqui, não dá para viver para Jesus sem perder nada. Não dá para seguir Jesus sem cruz. Não dá para ser discípulo de Jesus se nós não negarmos a nós mesmos. Às vezes a gente quer viver, mas sem perder nada. A gente quer a vida prometida por Jesus, mas não queremos abrir mão da vida que nós queremos controlar. A gente quer colheita sem semente. O apóstolo Paulo disse que ele deseja completar os sofrimentos de Cristo e viver no poder da sua ressurreição. Mas como viver o poder da sua ressurreição sem sepultamento? Às vezes queremos Cristo sem cruz. E eu não tenho dificuldade de te dizer algo. Deixe Cristo e o Evangelho agora ofender a nossa perspectiva de vida, irmãos. Porque muitos de nós estão tentando segurar uma vida com todas as forças das nossas mãos, mas essa vida está esvaindo por ela, ou está apodrecendo em nossas mãos. O que Cristo está dizendo nesse texto é: você está tentando viver a vida do seu jeito. E enquanto você tentar viver a vida segundo a sua visão, segundo a sua vontade, você vai perdê-la. Porque só há verdadeira vida quando eu morro para as minhas vontades e Cristo se torna o Senhor da minha vida. Porque quem tenta salvar a sua vida, ser dono dela, a perde. E quem perde por Jesus e por seu Evangelho, salva a vida. Irmãos, deixa eu lhe dizer uma coisa aqui. Nós somos a geração que está mais preocupada em viver. E é a geração com mais dificuldade para viver. Nós somos a geração mais doente que já nasceu em toda a existência da humanidade. E nunca fomos tão preocupados com uma vida saudável. Só o que Jesus está dizendo aqui: ei, você vai viver e um dia vai morrer. Mas o Evangelho te dá uma oportunidade para você morrer para as suas vontades e para que eu seja o Senhor da sua vida. E quando eu for o Senhor da sua vida, você vai beber de uma água que jamais você vai ter sede novamente. Haverá satisfação no seu coração. Quantos me entendem? Podem dizer amém? Então, no reino de Deus, a entrega não é o fim da vida, é o caminho para a verdadeira vida. E, irmãos, e a gente tem dificuldade de perder algumas coisas da nossa vida. A gente tem dificuldade de abrir mão de algumas coisas de nossa vida.
E deixa eu te dizer uma coisa: o que você não consegue perder na sua vida, o que você não consegue abrir mão na sua vida, o que virou já talvez um desejo de estimação, um pecado de estimação, uma luxúria de estimação, sabe, um orgulho de estimação, eu não sei. Aquilo que você não consegue mais perder na sua vida provavelmente se tornou já um senhor na sua vida. Talvez a sua imagem. Você nunca é vulnerável, você sempre quer mostrar que está bem. Você tenta salvar todo momento a sua imagem e nunca é verdadeiro. Tem um livro de Brennan Manning chamado O Impostor. E ele diz assim, gente, já é tão esse livro me abençoou de várias maneiras, mas tem uma coisa que eu nunca vou esquecer. Ele diz assim, gente, é tão difícil viver. Imagina você tentando ser duas pessoas, a verdadeira e a que você quer que os outros acreditem que você é. Então o que Jesus está dizendo é, para com isso, entrega essa vida para mim, seja verdadeiro comigo. Irmãos, Jesus nunca abandonará alguém que foi verdadeiro com Ele. Até porque você não tem vida privada com Jesus, amém, irmãos? Ele já sabe de tudo. Então, Jesus está pronto para ouvir toda a verdade da sua vida. E Ele é a pessoa pela qual a gente pode viver a única vida verdadeira. E às vezes a gente não consegue perder algumas coisas porque a gente mantém a última palavra. Conhece gente assim? Já disse, não volta atrás. Eu sou assim. Quando eu já falei, não tem mais jeito. Pois é. Talvez seja por isso que você não está vivendo a vida verdadeira. Talvez porque você ainda quer controle. Talvez você desenhou o futuro. Você fez tudo do jeito que você achou que deveria ser. Você preparou todas as coisas. Você, sabe, criou toda a expectativa de que seria um futuro para você e não vai ser aquilo. Por quê? Porque você, na hora que tenta ganhar a sua vida, você a perde. Gente, quem é que aqui que não casou ainda? Levanta a mão aí. Quem quer casar? Eu vou fazer agora a unção do casamento agora. Não, eu tô brincando. Você levantou o braço dela, ela baixou o seu. Que confusão essa daí, irmão? Vamos ter uma conversa depois do culto ali para ajudar você, tá bom? Irmão, você já viu gente que faz assim, ó? Que escreve, né? As mulheres são mais românticas, né? Faz assim, que escrevem: Deus, eu quero um homem assim, 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 assim. Aí depois, algumas dão testemunho. Nossa, e Deus me deu igualzinho eu pedi, igualzinho eu planejei. Irmão, deixa eu te falar, nós temos 8 bilhões de pessoas na Terra. É possível que dê certo com alguém. Agora, é difícil demais esse negócio aí. Sabe, minha esposa não teve o esposo que ela escolheu. Teve o esposo que Deus deu. Alguém aqui, irmão? Então, você provavelmente teve o esposo, a esposa que Deus te deu. Aleluia! Então, irmão, toda vez que a gente tenta desenhar o nosso futuro e não fica do jeito que a gente quer, a gente acaba frustrado com Deus. E a gente tenta preservar esses nossos sonhos a qualquer preço. E a gente acaba se tornando adorador da vida que a gente está fantasiando. E irmãos, em Jesus Ele está propondo um outro caminho. Ele está propondo um caminho e esse caminho é sério. Ele está dizendo o seguinte: você não sabe viver. Você faz muitas escolhas erradas. Aliás, você é imperfeito. Você cria perspectivas. Você cria expectativas. Você tem opiniões próprias. Deixa eu governar a sua vida. Deixa eu ser senhor da sua vida. Você escolhe quem você quer amar. Você escolhe quem você quer perdoar. Você escolhe quem você quer ser. E eu quero lhe dar a sua verdadeira identidade. Amém, meus irmãos? Eu tive uma conversa agora no terceiro culto. E o rapaz foi muito sincero comigo. Ele disse: pastor, como é que eu vivo o que foi pregado numa situação onde
um familiar meu encontrou a melhor pessoa da vida dela. E no dia do casamento ele estava enterrando ela. O que eu digo para essa pessoa, pastor? Eu falei, não sei. Pastor, como é que se explica isso? Eu digo, eu não sei. A minha pergunta é, quem vai governar a sua vida? Você continua acreditando que Deus é bom e os caminhos dele são acima dos nossos caminhos, e a sua soberania é acima da nossa vontade, e até o mal que acontece conosco, ele um dia vai transformar isso em bem? Ou você vai se rebelar contra esse Deus e dizer que ele perdeu o controle do mundo, e que ele perdeu o poder, e que agora ele abriu mão desse governo e deixou o mundo rodar no automático? O que você vai fazer? Pastor, isso é tão difícil? Sim, irmãos, é difícil. É por isso que a gente não vive algumas coisas, porque é difícil perder, é difícil abrir mão. E você sabe por que nós não temos algumas coisas? Por exemplo, por que a gente não tem paz? Porque ainda a gente quer controlar tudo, irmãos. Você já viu uma pessoa que quer controlar tudo? Ela não tem paz. A pessoa mais sem paz dessa igreja era o pastor dessa igreja, porque ele queria controlar tudo. Quando não estava alguma coisa no controle, ele achava que tinha alguma coisa errada. E quem quer controlar tudo, irmão, vai viver sempre atribulado. Ei, existe um princípio de mordomia, ser disciplinado. Sabe, a fé, ela não impede de você ser uma pessoa organizada, amém, irmãos? Só que a fé permite as intervenções da soberania de Deus em nossas vidas, sem a gente ficar escandalizado com Deus, e sem a gente ficar procurando um motivo na gente mesmo. Porque quando alguma coisa dá errada, ou a gente fica frustrada com Deus, ou a gente procura um pecado dentro de nós. Alguém está aqui, irmãos? Ei, deixa eu te falar uma coisa. A vida é assim. Você quer ter paz? Confia. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e tudo mais ele fará. Só que não vai ser às vezes do nosso jeito. Ah, pastor, mas eu sou uma pessoa que não tenho comunhão com muita gente. Claro, você não abre mão de ser o Senhor da roda. Toda palavra final é a sua. Quem é que vai ter comunhão com a pessoa desse jeito? Opiniosa, mandona. Alguém está me entendendo aqui, irmãos? Quando está vivo demais, não dá para ter comunhão. A gente só consegue andar junto com alguém se a gente perder uma parte da gente. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Um jovem me procurou essa semana e disse: pastor, ninguém gosta de mim. Eu não tenho amigos na igreja. Eu pastoreei ele, nós começamos quase 1 hora. Mas se eu tivesse uns 90 anos assim, eu queria ter uns 90 anos. Eu chegava para ele, porque com 90 anos ou é doido ou é sábio. Aí você chega para ele: ninguém gosta de você, meu filho. Não, deve ser porque você não deve gostar de ninguém. Pastor, ninguém é meu amigo. É porque deve ser muito ruim ser seu amigo. Só a gente não pode dizer, porque a gente tem que cuidar do menino, né? Ainda tenho paciência para isso. Mas, irmão, você sabe quais as pessoas melhores para a gente lidar na vida? São aquelas pessoas que sabem que nem sempre estão com a razão. Sabe como é que um casamento permanece? É quando tem duas pessoas que não estão inteiras na relação. Alguém? Você sempre está perdendo alguma coisa. Porque se você mantém a sua vontade inteira dentro do casamento, você não fica casado. Alguém está aqui? Olha, no dia que eu casei, eu perdi metade do meu direito. E quando eu meu 3 filhos, aí que bagunçou tudo. Eu já não vivo para mim mesmo tem muito tempo. Alguém está me entendendo, irmãos? Você sabe por que nós não temos liberdade? É porque ainda nós estamos presos à nossa imagem. A gente ainda não quer perder a pose, não quer perder a reputação. Sabe por que a gente não tem descanso? É porque a gente acredita que tudo depende de nós. A gente tem que fazer tudo. Sabe por que a gente ainda não tem generosidade? É porque a gente não acredita que Deus vai suprir
até o final da semana. Alguém está me entendendo aqui, irmão? Aí a pessoa fala assim, não, mas quando eu tiver muito, eu vou abençoar. Irmão, Jesus já falou sobre você. Quem não é fiel no pouco. Então Jesus está nos ensinando aqui um novo estilo de vida. Onde a gente não é que a gente desiste de administrá-la, de planejá-la, não. Mas que a gente entrega o controle para Ele. Sabe por quê? Porque há coisas que Deus não pode colocar no lugar enquanto você ainda está segurando com as suas mãos. Pastor, mas o que você está dizendo é para esses santos do passado que tem nesses livros que a gente lê, né? Esses heróis da fé aí. É para Spurgeon, Charles Finney, Jonathan Edwards, né? George Miller. É para essa galera aí, né? Fantástica aí, né? Não, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Ninguém morre uma grande morte de uma vez. A gente morre a morte do ego um pouquinho cada semana. Quando está me entendendo aqui, diga amém. Você quer ver uma coisa? Eu demorei 10 anos para decidir em ser pastor. 10 anos. Por quê? Porque foi assim, irmão. Eu resisti até... E a gente vai aprendendo a ouvir a voz da graça de Deus no dia a dia. Você quer ver essa igreja ter um avivamento em menos de um mês? É toda vez que você tiver uma resposta vingativa, venenosa na tua boca para dar para alguém, você se calar. Aleluia, irmão. É morte. Alguém está me entendendo aqui? Ó, tem umas irmãs aqui me entendendo aqui, ó. É morte. Alguém está me entendendo, irmão? Sabe? E essa pessoa que vai colocar essa resposta na sua boca, ela não mora em outra cidade. Ela mora nessa cidade. E ela não mora distante. Talvez ela mora na sua casa. E ela não mora só na sua casa. Talvez ela esteja no seu quarto. Está dormindo com o inimigo. Oh. Não, irmão, pensa assim. Pensa comigo aqui. Não, só imagina a situação. Eu quero fazer aqui um teatro agora. De como vai ser quando você tem vontade de dar uma resposta para alguém e você vai morrer para você mesmo. Para você manso e humilde como Jesus. Amém? Pois é, a pessoa falou, você já planejou a frase e na hora que você vai dizer, você fecha a boca. Aí você vai fazer assim, ó. Sabe qual é o nome disso? Morte. Aleluia. Você vai ficar vermelho. Vai ter aquela veia que tem bem aqui, ó. Você vai dar uma dor de cabeça. Mas são essas pequenas mortes que vão nos ensinando a vontade de Deus para a nossa vida. Ah, se essa igreja ficasse um mês sem falar mal de um irmão, de uma pessoa, teria um avivamento aqui no nosso meio. Pequenas mortes. Confessa teu pecado, irmão. Procura alguém que você confie. Mostra para ele quem você é. Aleluia. Você não é... Ó, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Eu sei que aqui não tem nenhum demônio aqui, mas também não tem anjo não. Amém? Só tem pecadores. Aleluia. Então, encontre alguém que você tenha coragem de dizer o quão mal você é em algumas áreas. Pode começar pelos pecados menores na sua cabeça, porque tudo é igual. Mas eu quero dizer que pequenas mortes nos ensinarão a morrer para nós mesmos. Aleluia. Um outro caminho, pedir perdão sem justificativa, já viu? Porque tem gente que pede perdão assim: eu te perdoo, mas... Pronto, acabou. Serviu para nada. Botou mais, não serviu para nada. Não, peça perdão sem justificativa. Morre para você mesmo. Outra coisa, servir sem ser visto. Porque tem pessoas que falam assim: nossa, Deus me usou tanto hoje. Não, é você que está usando Deus para alimentar teu ego. Alguém está aqui, irmão? Vai pelo caminho da obscuridade. Vai pelo caminho onde é só você e Deus. Sabe, Deus te mandou fazer uma bondade, uma generosidade. Faça e caminha o caminho da solidão, você e Deus. Ei, deixa eu te contar.
um rio de vida vai brotar no seu coração. Porque aquilo que a mão direita faz não conta para a esquerda e vice-versa. Alguém está me entendendo? Diga amém. Outra coisa, irmão. Tem coisas que você já precisa obedecer, que está atrasada há muito tempo. Obedece sem pedir garantias para Jesus. Aleluia. Não sorri do que eu vou te falar agora. Eu não falei isso nos 3 cultos. Mas eu tenho uma regra pastoral. Quando você lembra alguma coisa que vai envergonhar o pastor, você pode dizer que é de Deus. Na hora que você está pregando. Quando pela primeira vez eu comecei a entender que eu seria pastor, eu de verdade eu fiz isso, irmão. Vai ficar gravado na internet. Vamos fazer o recorte. Eu falei para Jesus assim: Senhor, serei pastor, que nos próximos anos eu ajunte tantos milhões, então te servirei de todo o meu coração. Precisa de fé, irmão? Não. Sabe o que eu estava dizendo para Deus? Se o Senhor me dá o que vai garantir que eu vou viver, então eu vou te servir. Você sabe o que eu estava dizendo para Deus? Se o Senhor me der o que eu quero, a minha vida, o meu jeito, da minha maneira, então eu faço o que o Senhor quer. Irmão, não funciona. Você sabe como é que Deus nos chama? Ei, obedeça sem garantias. Tenha fé, confia em mim. Eu posso ouvir um amém? Tem coisas na sua vida que você já precisa obedecer. E a nossa vida cristã, ela vai sendo construída em cima disso. Amém, irmãos? O nome disso, maturidade. Morrer para o eu. Morrer com Cristo, viver para Cristo, perder a vida por causa de Jesus e do Evangelho. Porque tem gente aí perdendo a vida, mas não é por causa de Jesus e do Evangelho. Trabalha 70 horas por semana, vive fazendo um monte de coisa, mas não é por causa de Jesus e do Evangelho. Não é para viver um testemunho para Cristo. Irmãos, acredito no que eu vou lhe dizer. Nenhuma vida entregue ao ressuscitado termina em perda, só vai terminar em ganho. Tudo aquilo que você perder por causa de Cristo vai ser vida na sua vida. Até porque não tem terceira via, meus irmãos. Ou você salva para perder, ou você perde para salvar. Jesus fechou as saídas. Não existe um caminho, como é que eu posso dizer, equilibradamente para uma vida preservada. Ou negamos a nós mesmos, ou negaremos a Cristo. Não existe na Bíblia uma categoria chamada meio discípulo. Ou somos ou não somos. Agora, por que é tão difícil entender isso? É porque a gente quer controle, irmãos. De novo, eu vou repetir: a gente quer controlar a imagem, futuro, pessoas, resultados, tudo. E você sabe o que acontece quando você entrega o controle para alguém? Para Jesus? A gente se torna vulnerável. Quantos estão me entendendo? E vulnerabilidade gera sensibilidade. Senhor, viverei nos caminhos da justiça, independente do resultado. Senhor, não vou dar mais jeitinho, vou ser honesto. Senhor, ensina-me a contentar-me com o que tenho, e o que eu conseguir não me possua. Senhor, acaba com esse orgulho disfarçado de organização que eu tenho, onde tudo tem que ser do meu jeito. Eu me submeto à tua vontade. Quantos estão me entendendo? Diga amém, irmãos. De novo, a fé não significa ausência de planejamento. Mas o caminho que Jesus tem para nós é: planejou tudo? Amém. Agora se prepara para a providência de Deus, que pode ser diferente do que você deseja. Essa é uma vida que Jesus quer nos dar e vai nos transformar. Agora, irmãos, a Bíblia tem tantas promessas para nós. E eu não sei você, de vez em quando eu dou umas reclamações com Deus. Deus, por que o Senhor deu algumas coisas para alguns homens? E é de verdade, Deus. Sua glória, sabedoria, revelação.
O Senhor derramou tantas coisas sobre alguns homens. Por que eu não vivo isso? Irmãos, a resposta é dolorosa. A gente só não tem a vida que Deus deseja para nós porque adiamos a morte da vida que sustentamos com as nossas mãos. Ei, jovem, você que é jovem, 20, 30 anos, para de tentar controlar a sua vida. Para de achar que você sabe tudo. Para de achar que do seu jeito é o jeito certo. Ei, obedeça a Cristo. Para de acumular dívida com a sua consciência. Amém, meus irmãos? Agora todos que estão me ouvindo, ei, vamos entregar a nossa vida para Jesus. Só essa semana eu ouvi umas 6 pessoas dizerem assim: pastor, eu quero é ser feliz. Irmão, eu não conheço esse versículo na Bíblia. Viver é ser feliz. Eu conheço um versículo que diz que viver é Cristo. Pastor, então quer dizer que ninguém vai ser feliz? Claro que não, irmão. Agora, existe uma alegria que ela está num patamar acima das circunstâncias. É a alegria que brota na escuridão, no vale. É a alegria que brota numa cela, como a de Paulo lá em Filipenses. É a alegria que vai além do entendimento. É a paz que sustenta apesar das circunstâncias. Deus tem uma vida sobrenatural para a gente viver. E ela não é baseada na felicidade, na fortuna, que é a palavra do latim que significa o que acontece com você. Não, é independente do que acontece. Os meus pés estão ficando na rocha e eu bebo da água da vida que é Jesus todos os dias. E você sabe o que vai acontecer se isso acontecer? Você sempre vai ser uma pessoa doadora. Você nunca vai estar reclamando do mundo, nunca vai estar reclamando da esposa. Não, gente, porque quem quer controlar e quem quer ser dono da sua vida é uma pessoa difícil de lidar. Na verdade, é a pessoa que suga tudo da gente. Olha, tem umas pessoas que você começa a conversar com elas, tipo assim, igual eu que tenho 100 quilos. Quando eu termino de conversar com ela, eu estou com 20. Ela me sugou todinho. É, porque a pessoa irmã. As suas forças se esvaem todinha. Você vai morrendo assim, ó. É, porque tem gente que é tão assim, sem vida, que ela toma a tua vida todinha. Alguém está me entendendo aqui, irmão? Ou eu preciso desenhar? Talvez seja por isso que o teu casamento é tão difícil, porque tudo depende do teu marido. Em vez de você estar transbordando, você está sugando ele. É por isso que tua esposa está tão cansada. Em vez de você estar transbordando nela, você está sugando. Em vez de você ter a vida de Cristo fluindo sobre a tua vida, você não está tentando segurar a sua vida, está perdendo ela e está querendo que as outras coisas as preencha. E não vai preencher. E não vai acontecer. Mas pastor, Jesus está pedindo demais. Eita, pedido grande. Não, irmãos, isso aqui não é um teste. Isso aqui é um testemunho. Presta atenção no que eu vou lhe dizer. Talvez uma das coisas que mais me emociona. Antes de Jesus exigir algo de nós, Marcos 8,35 não é outra coisa senão a própria biografia de Jesus. Jesus podia salvar a sua vida, mas não o fez. Sabe por quê? Porque antes dele pedir que nós percamos a nossa vida por causa dele e do Evangelho, ele perdeu a vida dele por causa de nós. Sabe por que essa ordem me cativa? É porque ela tem um crédito eterno de alguém que cumpriu ela primeiro. Antes de perder a nossa vida, Jesus entregou a vida dele. Sabe, e Jesus teve uma proposta na cruz, que a gente faz a proposta, que o nosso eu faz a proposta para nós todos os dias de manhã. Na cruz Jesus ouviu: salva-te a ti mesmo. Todo dia de manhã o nosso eu faz essa proposta para nós. Entenda o que Jesus está querendo para nós, irmãos. E talvez alguns versículos da Bíblia são tão simples que a gente não alcance a profundidade deles e passamos rápido demais. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, irmãos, Gálatas 2:20 e Romanos 6:3, depois você lê lá. O que esses versículos estão dizendo? Que nós não perdemos a vida para entrar em Cristo.
Perdemos a vida porque Cristo entrou em nós. Amém? Agora, se perdemos a vida porque Cristo entrou em nós, o que está acontecendo se nós não estamos perdendo a vida? Se só perdemos a vida porque Cristo entrou em nós, o que está acontecendo se nós não estamos perdendo a vida? Alguém pode me responder? É por causa da ausência de Cristo. E a gente precisa admitir isso. Quantos aqui são batizados? Levanta sua mão. A maioria esmagadora. Sabe o que significa batismo, irmão? Sepultamento. O batismo é uma sepultura. Você é morto para o mundo e ressuscitado para Cristo. Sabe, enquanto eu prego aqui, eu até penso que alguns estão com o desejo que muitas coisas na sua vida morram. Amém, irmãos? Porque quando a gente celebra, igual o Júnior disse, quando a igreja se reúne, quando o corpo de Cristo se reúne, nessa santa reunião de irmãos, eu creio que há uma comunhão, uma percepção espiritual, uma sabedoria de Deus sobre nós, uma consciência de realidade que é colocada no nosso coração. E tem muita gente aqui que agora está decidindo morrer. Mas o que acontece amanhã de manhã? A gente quer reanimar o morto. Todo domingo tem que matar, porque no início da semana a gente quer reanimar o morto. Como é o nome daquele negócio que os médicos usam? Desfibrilador. O crente tem um negócio desse toda manhã. A gente morre para Cristo, a gente vai fazer a vontade de Jesus. Senhor, amanhã eu vou ter paciência com minha esposa, vou ter paciência com o marido. Senhor, amanhã eu não vou aceitar aquele contrato. Senhor, aí dá de manhã a gente ressuscita o morto. Irmãos, aquilo que Deus está fazendo agora é para ser vivido em nossas vidas. Aleluia! É a reunião de domingo onde Cristo vem sobre a igreja, o corpo, mas nós vivemos Cristo todos os dias, morrendo uma morte todos os dias, morrendo a nossa vontade todos os dias, até que Cristo nos domine em todas as coisas, e da nossa boca flua Cristo, do nosso relacionamento flua Cristo, de tudo que a gente faça flua Cristo. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Isso é maturidade cristã. E eu quero terminar com uma provocação que Ray Dalio fez num programa americano. Quem é esse homem? É uma das pessoas mais ricas que esse mundo já produziu. É um bilionário. E eu gosto muito de lê-lo porque ele fala muito bem sobre liderança, sobre gestão. Ele é um gênio. E ele disse o seguinte num programa americano, agora no mês de junho: riqueza não é dinheiro. Você não gasta riqueza, você precisa vender a riqueza para ter dinheiro. Deixa eu explicar o que ele está dizendo. O repórter também na hora ficou fazendo várias perguntas para ele. Ele está dizendo o seguinte: ele estava falando sobre a bolha da inteligência artificial. Ele está dizendo assim: tem muita gente bilionária por causa da inteligência artificial. Elas têm muita riqueza, mas nenhuma delas ainda pegou em dinheiro. E ele disse que é possível alguém ter tanta riqueza, mas não ter dinheiro para comprar um pão pela manhã, porque ele não transformou riqueza em dinheiro. Ele tem algo de valor, mas não desceu para a vida prática dele. Quantos estão me entendendo? E como é que a gente traz isso para a vida cristã? A gente pode acumular muito patrimônio espiritual, irmãos. Anos de igreja, conhecimento bíblico, ministério, cargos, experiências espirituais, linguagem evangélica. Só que o evangelho não pergunta o que nós acumulamos. A pergunta não é quanto cristianismo você acumulou, quanta riqueza você tem, não. A pergunta é: isso se converteu em Cristo?
Porque é um perigo, irmão, você está rodeado do Evangelho. O Evangelho está ao redor de nós. E ter pouco Evangelho dentro de nós. Sabemos muito, mas praticamos pouco. Aliás, não queremos tanto Evangelho na nossa vida. Queremos só o suficiente para que não nos incomode. E agora, eu quero ler um texto de Kerson para você, que eu encontrei no livro Coração de Crente. É Kerson que escreveu, viu? Eu só vou ler. Alguém chega para Jesus e diz o seguinte: Jesus, eu quero comprar 10 reais de evangelho. Jesus diz: 10 reais? 10 reais, por favor. Mas por que você quer só 10 reais de evangelho? Eu não quero muito. Eu só quero bastante para eu ser feliz. Eu não quero muito, porque eu não quero ficar viciado. Eu quero só 10 reais do evangelho, porque eu não quero tanto do evangelho ao ponto de aprender a odiar a cobiça e a lascívia. Com certeza, não quero tanto do evangelho a ponto de aprender a amar meus inimigos, valorizar a autonegação, ou contemplar o serviço missionário em alguma cultura estrangeira. Não, eu quero o evangelho de 10 reais, eu quero êxtase, mas não arrependimento. Eu quero transcendência, mas não transformação. Eu quero o evangelho de 10 reais só, Jesus. Por quê? Porque eu quero ser valorizado por algumas pessoas agradáveis, perdoadoras, de mentes abertas, esclarecidas, assim como eu. Mas eu não quero muito do evangelho ao ponto de ter que amar os que são de raças diferentes, especialmente se elas cheiram mal. Eu quero o evangelho suficiente para tornar segura a minha família, bem comportados os meus filhos, mas não ao ponto de ter de redirecionar minhas ambições ou ampliar demais minhas doações. Por favor, me dê apenas uns 10 reais de evangelho. Irmão, eu não sei. Eu não sei, parece que a igreja só quer 10 reais de evangelho. Um evangelho que consola, mas não confronta, que emociona, mas não transforma, que protege a família, mas não governa as ambições. Queremos os benefícios de Cristo, parece, sem entregar o controle da nossa vida a Cristo. 10 reais de evangelho. 10 reais de evangelho pode te dar conhecimento, mas não te dá obediência. Pode te dar doutrina, mas não vira adoração. Pode te fazer vir ao culto, mas não te santificar. 10 reais de evangelho, é possível que você receba graça, mas nunca a ofereça. É possível que você receba perdão, mas nunca perdoe. É possível que você seja amado, mas não ame ninguém. Irmãos, o evangelho não custa 10 reais. O evangelho custou a vida inteira de Cristo. E vai custar a nós. E perder a vida por Jesus não é prejuízo. É o único investimento que a morte não vai confiscar nada. Alguém aqui percebeu na canção que nós estávamos cantando? Eliel não sabia, e ele começou a cantar uma canção de manhã. Canta um pedacinho dela aí, Eliel. Presta atenção nessa letra. Isso. Com esplendor de um rei, em majestade e luz,
faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com Olha só. sua voz. Ó, Quão grande é o meu Deus, eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos vão dizer: quão grande é Olha o só. meu Deus. quão grande é meu Deus. E todos vão dizer: quão grande é meu Deus. Essa música está dizendo o seguinte: todos verão a grandeza do meu Deus na minha vida. Deixa eu fazer uma pergunta, irmãos. Deus se torna maior do que é? Não. Mas por que que em alguns parece que Ele é maior? Sabe, tem gente que parece que Deus é grande dentro delas. Você viu, duas pessoas de 50 anos. Uma parece ter um Deus bem pequenininho, e a outra parece que tem um Deus imenso. Deixa eu ver se eu consigo te explicar isso de outra maneira. Quem já olhou para a lua com luneta? Se você pegar a luneta e colocar ela do jeito certo, e você olhar para a lua, você verá a lua maior. Mas se você virar na luneta e olhar para a lua, você vai ver a lua menor. A lua mudou de tamanho? Não. É porque foi usado de forma errada a luneta. Irmãos, isso nos ensina. Sabe? Paulo disse que ele queria que Cristo seja visto como grande na vida dele. A palavra em grego é megaluno. Sabe o que é isso? É de onde vem a palavra mega, tudo grande. Ou seja, que quando a pessoa olhasse para ele, visse quão grande é o seu Deus. Só que Deus só vai ser grande em quem se torna primeiro pequeno. Deus só vai ser grande em quem primeiro morrer para a sua própria vontade. Que Ele cresça e que eu diminua. Quão grande é o nosso Deus. Irmãos, esse é o ministério da igreja. Você sabe o que nós somos? A luz deste mundo e o sal deste mundo. E sabe qual é a nossa responsabilidade enquanto Jesus não volta? É que esse mundo veja em nós o quão grande é o nosso Deus.